Na nossa aula de história de hoje, nós vamos continuar falando sobre os quilombos, falaremos também sobre o Zumbi e sobre as comunidades quilombolas de hoje. Então, a gente já viu na aula anterior que os negros, eles nunca aceitaram a situação de escravos. Eles nunca aceitaram a escravidão, como muitas vezes foi camuflado na história. Então, eles resistiam a essa escravidão, até porque eles viviam em condições subhumanas, eles eram obrigados a fazer trabalhos muito pesados, eles não tinham descanso, eles não tinham conforto, e isso valia tanto para os homens quanto para as mulheres. Eles não podiam exercer muitas vezes a sua religião, tinham que seguir a religião do seu senhorzinho, da sua sinhazinha, lógico que obrigados. Então, se criou esses quilombos, que desde o início da escravidão, como nós já vimos, já haviam quilombos. O quilombo ele era lugar de refúgio. Mas, gente, o quilombo não era lugar de refúgio só para os negros, para os escravos. Ele era lugar de refúgio para os indígenas, era lugar de refúgio para os brancos fora da lei. Então, o quilombo era um lugar de refúgio para aqueles que eram marginalizados, que estavam à margem da sociedade. E dentre todos os quilombos que existiam, o que teve mais sucesso, ou seja, não mais sucesso, o maior deles, o mais conhecido, foi o Quilombo dos Palmares. Se vocês acompanharem comigo aí na página 136 de História, vocês vão ver lá no finalzinho um Você Sabia, que fala sobre o Quilombo dos Palmares. Ele reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder foi Zumbi. Pela sua bravura, virou lenda. É um nome muito conhecido, certo? Ele foi vítima de uma traição e foi morto numa emboscada e teve sua cabeça cortada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como um marco para o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, no nosso calendário, o dia 20 de novembro, ele é em homenagem ao Zumbi, porque marca o dia em que ele foi morto e teve sua cabeça exposta, cortada, exposta em praça pública como sinal de um exemplo para que os outros não seguissem, já que o Zumbi, como foi falado aqui, ele era uma lenda. Eu separei um vídeo para vocês, um vídeo educativo em forma de desenho, que fala um pouco sobre a trajetória de Zumbi. Que ele nasceu livre, que ele foi criado por um padre, só que ele fugiu aos 15 anos e se refugiou no Quilombo. E aí conta um pouco da sua trajetória até o seu fim trágico, que foi essa morte em uma emboscada. Mas aqui no nosso livro, na 137, também fala um pouquinho sobre Zumbi. Vamos lá? Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, como eu já falei para vocês, que fica localizado em Alagoas. E esse quilombo ele era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. Eles temiam que esse quilombo crescesse ainda mais e que mais escravos fugissem. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3 mil homens, ele conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Aí nessa página também traz uma curiosidade falando das mulheres no Quilombo, a presença das mulheres no quilombo. Algumas mulheres se destacaram nos quilombos, como a Caltune, líder do Quilombo dos Palmares, princesa na África, filha do rei do Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, Mocambo de Acaltune. Teresa de Cariterê, rainha do Quilombo, Quariterê, durante 20 anos, no século XVIII, liderou um grande grupo de negros e indígenas. Impôs tal organização a Quariterê,
que o quilombo sobreviveu até 1770. Qualiterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Dandara, uma das lideranças femininas negras que lutou junto com Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático, Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Gangazumba, por este assinar o Tratado de Paz com o governo português. Aí na 139, a gente fala das comunidades dos quilombolas hoje em dia, que eles ganharam alguns direitos por lei, mas nós sabemos que muitos desses não são colocados em prática. Então vamos lá. Espalhados por muitos estados desde a época da escravidão, somente após 1981, quando se começou a projetar o Memorial Zumbi dos Palmares, erguido no sítio histórico da Serra da Barriga, em Alagoas, é que a história dessas comunidades entrou na pauta dos movimentos negros. Daí a Constituição Federal, promulgada em 1988, ano do centenário da abolição, trazer em um de seus dispositivos o seguinte texto: aos remanescentes nas comunidades de quilombo que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. No mesmo instante, era criada a Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da Cultura que tem como uma das suas atribuições o levantamento dos quilombos contemporâneos existentes no território nacional. Então, numa sequência, a partir de 1995, o governo federal criava um grupo interministerial para a valorização das populações negras rurais quilombolas do Nordeste, e o governo da República entregava os primeiros títulos às comunidades remanescentes de quilombos em vários estados do país. Então, depois de muitos e muitos anos, é que teve algum reconhecimento aqui por lei, que eles tiveram as terras garantidas, né, como posse. Mas até hoje a gente sabe que as coisas não são fáceis, né, para os negros, sejam eles das comunidades quilombolas, sejam eles da sociedade em que nós vivemos, tudo é um pouco mais difícil. Eles lutam contra o racismo, eles lutam pela igualdade, porque apesar das diferenças, todos devemos ter os mesmos direitos, né, perante a sociedade, perante a lei.